Tá bom, Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, quero ler só esse trechinho com os irmãos, a Bíblia diz assim: E ele mesmo, agora deixa eu só dar uma pausa aqui, esse ele, se você olhar os versículos anteriores, está falando de Jesus Cristo, tá bom? A gente não vai ler todo o texto, para ter um maior entendimento e uma maior coerência, eu convido você a ler todo o capítulo em casa, tá? E aí, começando até o capítulo 5. Então você vai ter um maior entendimento. Mas ele está falando sobre Jesus, né? Após a sua morte. Tá? Então ele diz ali, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Tem muita informação aqui e nós não conseguimos olhar detalhadamente cada uma delas. Então eu peço que você preste bastante atenção, tire o maior proveito possível, mas quem vai te mostrar as verdades e fazer com que essas verdades entrem no seu e no meu coração é o Espírito Santo que vai fazer isso. Então espero que cada um de nós aqui hoje à noite estejamos dispostos a podermos ouvir a voz dele e endireitar os nossos caminhos. Falando sobre maturidade cristã, a Bíblia apresenta o fato de que nós precisamos nascer de novo. E eu creio que mais crucial para nós aqui, não sei se aqui essa mensagem deveria ser uma introdução ou não sei. Se isso aqui é mais um estudo bíblico, né? Mas o ponto de partida é: você tem 100% certeza que você é salvo? Ah, eu tenho. Por quê? Essa é a pergunta crucial. Por quê? Por que você tem certeza que você é salvo? Ah, porque um dia eu orei a Jesus e pedi para ele me salvar. Orou como? Com a boca? Eu falei para Jesus. Tá, mas foi com fé? Foi com entendimento? Você tem plena certeza disso? Você compreende a mensagem do Evangelho? Você sabe exatamente que o seu estado é um estado pecaminoso, necessitado de Cristo? E que Jesus, ele morreu para nos salvar, ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, e a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque se você acha que você é salvo simplesmente porque alguém diz que você é salvo, então isso é um perigo muito grande. Nós vivemos no meio em que eu já vivenciei muito isso. Muitas vezes eu já vi acontecer isso. Às vezes pessoas chegam, né, com dúvida com relação à salvação, e aí eu já ouvi, né, pastores e irmãos dizendo assim: mas meu filho, você não aceitou a Jesus como Salvador? Aí a pessoa diz: sim, então você é salvo. Então, essa é uma convicção que você precisa ter. E o fato aqui, irmãos, por que nós estamos falando sobre isso? Porque estamos falando sobre maturidade cristã. É o crescimento espiritual que te leva para a maturidade. Agora, para crescer espiritualmente, você precisa nascer espiritualmente. Você precisa nascer de novo. E nada desse negócio de dizer assim: eu tenho algumas dúvidas, mas eu acho que eu sou. Não fica nesse eu acho que eu sou. Conversa com algum irmão maduro, conversa com o seu pastor, tira essa dúvida. Você precisa ter certeza que você é salvo, para que de agora em diante, né, nesse acampamento, você e eu possamos absorver o máximo da palavra de Deus com relação à maturidade cristã. Porque, irmãos, Deus quer que todos aqueles que são salvos cresçam. Nós precisamos crescer. Infelizmente, vivemos uma época tão difícil em que nós encontramos tantas pessoas em determinadas igrejas, pessoas que não crescem, não desenvolvem. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos,
que confessaram a Jesus como Salvador e a vida é a mesma. Quantas vezes nós vimos pessoas assim? Quantas vezes eu vi pessoas assim? Pessoas que não crescem, não desenvolvem. E qual que é o problema? Existe um problema sério ali. Porque a Bíblia nos ensina que aquele que é salvo, ele cresce para a maturidade, ele amadurece. E esse amadurecimento, ele não é simplesmente interno, mas ele é demonstrado externamente, com as atitudes, no falar, na forma de andar com Cristo, na forma de interagir uns com os outros, na forma de interagir com a sua igreja, na forma de interagir lá no seu trabalho, lá na faculdade, na escola, no curso, onde quer que você esteja, seja no curso, na faculdade, na escola ou ali na padaria do seu Zé, nós precisamos demonstrar maturidade. Nós precisamos demonstrar, e essa maturidade, ela é demonstrada pelas nossas atitudes, a forma com que nós respondemos às coisas que nos acontecem. Quando alguém xinga você, qual que é a sua reação? Quando alguém fala mal de você, qual é a sua reação? Quando alguém te ignora, qual que é a sua reação? Quando alguém fofoca sobre você, quando alguém te maltrata, qual é a minha, qual é a nossa reação? A nossa reação, de acordo com as circunstâncias, vai determinar o nosso grau de maturidade. E aí, eu creio que você vai ter que concordar comigo. Muitos cristãos são imaturos. Por quê? Porque respondem negativamente às coisas que acontecem. Lembra lá o texto que nós lemos em Tiago, né? O irmão William colocou ali Tiago 1:4, né? Ele diz ali sobre ter gozo quando nós caímos em tentações ou provações. Nós temos que ter alegria. E aí ele diz, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Aí ele diz, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que possais ser o quê? Perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabe o que quer dizer esse termo todo? Maturidade. Maturidade. Tiago, ele está demonstrando para aqueles irmãos, ele estava demonstrando ao escrever essa carta, para aqueles irmãos que as circunstâncias negativas ou adversas que eles estavam enfrentando eram ótimas oportunidades para que eles pudessem demonstrar a sua maturidade cristã. Nós sabemos que o contexto da carta é um contexto de perseguições. O contexto da carta de Tiago é um contexto de perseguições. E a gente não vai entrar na carta, isso não é o nosso foco. Mas, irmãos, a nossa maturidade ela é demonstrada através das nossas atitudes. Ao falar de crescimento espiritual, a Bíblia ensina não somente sobre a importância do crescimento, mas também nos ensina sobre a naturalidade, não somente do processo de crescimento, mas também do amadurecimento. A naturalidade, essa é uma palavrinha-chave para nós, a naturalidade. Nós não precisamos simplesmente tentar com as nossas forças, porque nós não conseguimos, nós não temos forças em nós, porque quem dá o crescimento é o Senhor. E esse crescimento, ele é natural. Eu não preciso simplesmente ficar, eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso crescer. Não. O Senhor, ele dá esse crescimento natural. E à medida que nós vamos sendo trabalhados pela palavra, o Senhor, ele vai dando crescimento. Ele vai dando crescimento. Eu creio que talvez um equívoco muito grande que nós temos é que na nossa mente a gente acha que nós conseguimos sozinhos, né? Eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso crescer. Tá, tenta com as suas forças e vê o que vai dar. O Senhor dá o crescimento. E por que ele dá o crescimento? Porque nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo, então esse crescimento, esse amadurecimento, ele é natural. Ele é natural. E para mostrar sobre esse crescimento, esse amadurecimento, a Bíblia faz uma comparação muito interessante ao explicar a vida espiritual, comparando-a com a vida física. Você já parou para pensar sobre isso? O quanto a Bíblia é perfeita ao explicar isso? Um bebê nasce lá, né, no dia lá do parto, lá, uma pessoa confessa a Jesus como Salvador, nasceu de novo. O bebê, quando ele nasce, o que logo em seguida eles
Depois de pesar, limpar e tudo mais, né? Aí depois o que eles colocam aquele bebê no colo da mãe, para quê? Para amamentar, para ele começar a usar o seu instinto, não? Né? Ele começa a aumentar. E é interessante, irmãos. E o bichinho consegue, né, mamães? Aí você tem uma pessoa que aceitou Jesus ou confessou Jesus como Salvador. Qual que é o desejo dele? Se alimentar. Por quê? Porque ele está com fome. Ele está experimentando coisas que ele nunca imaginava. Então ele começa a se alimentar na palavra. Esse bebê, ele vai crescendo com o passar dos anos. Espiritualmente, também vamos crescendo com o passar dos anos. Esse bebê que não é mais bebê, agora ele é adulto, ele se casa e aí, natural de uma família, né? O que acontece quando o papai e a mamãe se casam? Eles têm filhos, né? O marido e a esposa, aliás, se casam, aí eles se tornam papais e mamães. O que esse convertido faz? Ele ganha outros para Cristo. E aí, quando a gente para e pensa sobre isso, vamos pensar assim, de uma forma bem razoável. Quantos cristãos hoje estão pregando a palavra de Deus para outros, para que outros também possam ouvir de Cristo e confessar Jesus também? A maioria dos cristãos não fazem isso, infelizmente. Então, consegue ver que existe um problema ali com relação à maturidade? Existe um problema. Então, a vida espiritual de um filho de Deus não pode se acomodar, ficar em repouso, imóvel, parada, estagnada. Ela deve sempre estar em movimento, em constante movimento. Constante movimento. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros. Crescimento, o Senhor vos aumente. Porque é isso que o Senhor faz. Ele nos aumenta, Ele nos acrescenta, nós crescemos. Então, da mesma forma que um bebê que nasce entra naturalmente num processo de crescimento, o bebê espiritual também. Ele cresce, ele entra num processo de crescimento. Agora, quando não existe esse processo de crescimento, então existe provavelmente aí dois problemas para uma vida física. Quando nasce um bebê e ele não se desenvolve, ele não cresce, existem aí dois problemas. Primeiro, ou ele tem algum problema genético, alguma coisa assim que impede que ele cresça, seja no físico, né, ou mentalmente, né, nos problemas cerebrais e tudo mais. Então, existe um problema que impede o crescimento dele. Ou a segunda hipótese, sabe o que é? Esse bebê nasceu morto. Por quê? Morto não cresce. Morto não desenvolve. Morto não amadurece. Na verdade, o morto ele apodrece. Por isso que eu falei no começo. Então, você tem 100% de certeza de que você é salvo? Amém. Ótimo. Então, como vai a sua maturidade? Como vai a sua vida com Cristo? Como vai a sua leitura da palavra? Como vai o seu tempo devocional? Como vai a sua frequência à igreja? Como vai a sua evangelização? Como vai o seu tempo de oração? Como é que vai? Como é que vão todas essas coisas? Porque são indicativos de amadurecimento. Tanto é que uma das mensagens que a gente vai ver é sobre disciplinas espirituais, né? Entende? Então, irmãos, a pergunta é, você já nasceu de novo? Se você já nasceu de novo, amém. Então, Deus, Ele trabalha na sua vida, Deus ele tem uma obra para fazer na sua vida. E o que vai acontecer é que, nesse texto, nós vamos estar vendo, então, a providência de Deus, né, no versículo 11. Aí nós vamos ver o plano de Deus, né, com relação à maturidade cristã, versículos 12 e 13. Nós vamos ver também a ausência de maturidade, no versículo 14,
e a presença da maturidade nos versículos 15 e 16. E aí, enquanto nós vamos vendo aqui, que nem eu falei, não dá para a gente destrinchar tudo, só vou basicamente separar os pontos aqui, mostrar para os irmãos, para que o Espírito Santo mostre para cada um de nós como está a nossa maturidade, tá bom? Então, quando nós falamos sobre maturidade cristã, nós temos aqui, rapaz, está longe aqui, eu vou tentar enxergar aqui. Opa, ok. A providência de Deus para a maturidade cristã, você viu ali o versículo 11? E ele mesmo deu uns para apóstolos. Ele deu o quê? Os versículos anteriores ele diz ali, ele deu dons aos homens. Deu dons. Nós já vimos que é Jesus. Jesus deu dons aos homens. Aí ele diz ali, uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esses doutores aqui poderíamos colocar como professores também, se encaixa ali. Então o Senhor, ele deu esses dons para esses homens. Não vou entrar na questão de apóstolos, só digo para você que apóstolo como se diz, apóstolo bom é apóstolo morto, né? Já morreu, porque não existe apóstolo, não existem apóstolos hoje, tá? Se você escuta alguém se auto-intitulando apóstolo por aí, pode saber que isso aí é um farsário, isso aí é um herege, é alguém que está totalmente contra da palavra de Deus, alguém que está servindo ao diabo, alguém que não é convertido, não tem nada a ver com Bíblia, porque a Bíblia expressamente diz que não existem mais apóstolos, era só para aquela época, tá? Então depois, bom, aí se você quiser saber detalhes sobre isso, pergunte ao seu pastor que eu tenho certeza que ele vai saber te mostrar na Bíblia ali, critérios para apóstolos e tudo mais, tá bom? Mas ele diz ali, apóstolos e outros para profetas. Profetas eram aqueles que transmitiam a palavra de Deus, certo? Então, se nós passarmos esse conceito para os nossos dias de hoje, então os profetas poderiam ser aqueles pregadores que transmitem a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. E ele diz ali apóstolos, né, profetas e outros para evangelistas. Evangelistas são aqueles, né, que se dedicam a ganhar almas, fazem folhetos evangelísticos, viajam, né, fazendo campanhas, conferências evangelísticas. São pessoas, todos nós somos evangelistas, tá bom? Todos nós devemos evangelizar. Mas esses aqui são especificamente direcionados para esse ministério, tá? E ele diz ali, e outros para pastores e doutores. Agora, quando nós olhamos tudo isso, irmãos, nós podemos ver que uma das coisas que o Senhor usa para nos edificar, para nos fazer crescer para a maturidade, são os nossos líderes espirituais. Então, por isso, escuta, nós temos algumas igrejas aqui representadas, né? Não despreze o seu pastor, não despreze a pregação do seu pastor, nunca despreze um culto, porque é aquela pregação que vai te trazer maturidade. Você pode, os pastores eu sei que eles vão compartilhar desse mesmo pensamento, mas os demais aqui, analisa. Normalmente, aquelas pessoas que mais faltam de culto são as pessoas que não têm maturidade. Normalmente. Por quê? Porque para elas não é importante. Para elas não tem importância. O culto é simplesmente uma reunião social, onde você vai poder compartilhar pensamentos, bênçãos, e conversar um pouco, rever os irmãos, né? Interagir, se socializar. Irmãos, igreja, tudo bem, tudo isso acontece dentro da igreja, mas o objetivo é a pregação. Se tem alguma igreja, e aí nós vemos igrejas hoje em dia aí, né? Igreja que tem 50 minutos, 1 hora e 10, 1h15 de música. Agora nós vamos ter a pregação. Aí o camarada vai lá e prega 15 minutos. Aí mesmo que alguém vai dizer assim, mas uma pregação bem pregada em 15 minutos vale mais do que... Tá, tudo bem, irmãos, mas fala a verdade, uma pregação de 15 minutos, um povo que se dedica num culto ao Senhor em 15 minutos com a palavra, isso é uma igreja madura? Isso é uma igreja que está preocupada com maturidade, de passar doutrina, de transmitir doutrina, de ensinar doutrina para os irmãos? E hoje o que mais falta nas igrejas é doutrina. Graças a Deus, as nossas igrejas aqui, nós temos esse costume de doutrinar os irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa, isso não é normal não. Não é normal. Então a pregação da palavra, os líderes espirituais são usados por Deus para que Ele nos traga maturidade, né? Então a figura do pastor, a reunião ali da igreja, a congregação é extremamente importante.
Então, não se compare, né, com pregadores aí da internet, pregadores, mas aquele pregador lá, ele prega tão bem, queria que o meu pastor fosse como ele. Amém. Deixa morrer alguém aí na sua família e chama aquele pregador para te ajudar no velório. Liga para ele. Você liga para ele lá e fala assim, pastor, não vou citar nome, né? Está na ponta da língua aqui. Eu não vou citar nome. Pastor fulano de tal, com tantos mil seguidores lá na internet. Sabe o que é? A minha tia morreu e eu queria que o senhor viesse fazer velório. Faz o teste. Meu amigo, você não vai nem conseguir nem o telefone do cara. Né? Por isso que a importância que nós devemos dar para os nossos pastores, a importância que nós devemos dar para a nossa igreja, para a nossa congregação. Mas eu queria que a minha igreja fosse como a igreja do fulano de tal. Eu queria que a minha igreja fosse como a igreja do ciclano lá, porque a igreja do ciclano tem isso e tem aquilo e tal e tal. E desde quando, irmãos, esse monte de atividade, isso, aquilo, demonstra, resultado de maturidade, é um indicativo de maturidade? O que mais tem nas igrejas aí da modinha são atividades. Então, por isso que eu digo, é a pregação da palavra, é a palavra. Eu não quero entrar no saudosismo aqui, naqueles que ficam olhando só para o passado, não é isso. Mas, irmãos, uma coisa que eu preciso reconhecer, e eu creio que talvez aqueles que são têm mais tempo de conversão, talvez vocês vão compartilhar do mesmo pensamento. Você lembra que no passado as pessoas tinham mais disposição em anotar a mensagem, em pegar, escrever os versículos, e depois chegar em casa e ruminar, né? Ruminar, para quem sabe o que significa o termo, né? E ruminar aquele texto ali de novo e tal. E aí, de repente, né, você lê um texto na Bíblia ali, e aí aquilo te chama a atenção, aí você pega lá a sua caneta, né, e anda com uma reguinha dentro da Bíblia e vai grifar aquele texto, ou você tem um marca-texto, né, que nem eu tenho costume, aí você pega o marca-texto colorido e passa ali em alguma palavra, ou num trecho ali, que te chamou a atenção. Hoje nós não temos isso. Nós não temos. Por quê? Porque esse amor, dedicação pela palavra, aos poucos ele foi se fragmentando. Foi diluindo. E aí, resultado dessa diluição da palavra, nós temos aí então um crescimento espiritual diluído, né? Um mamão com açúcar ali, uma água com açúcar. É gente que se você chegar e falar assim para ele, irmão, a Bíblia diz que você está errado. Irmãos, nós devemos ter amor pela palavra e os líderes que são usados para isso. Se tem o líder espiritual, ele diz ali pastores, né? Se tem a figura do pastor, então, se tem um pastor ali pastoreando, é óbvio que existe ali uma igreja. A igreja também é usada para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento coletivo, um amadurecimento coletivo. Por quê? Sabe por quê que a igreja também é usada para o nosso amadurecimento? Porque conviver com os irmãos nem sempre é fácil. Ou alguém acha que é super fácil conviver com todos os irmãos? Se for, me ensina aí qual que é o critério que você usa, porque eu não sei, é complicado. Então o Senhor, ele usa a igreja para nos trazer maturidade. Porque convivendo uns com os outros, nós temos a oportunidade de crescer em paciência, em longanimidade, em amor, em perdão, em comunhão. Nós podemos crescer e isso o Senhor usa a igreja. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, lembra o versículo tão conhecido de Hebreus? Versículos 24 e 25 de Hebreus capítulo 10 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí como? Não deixando da vossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quando você observa ali, por exemplo, a igreja em Corinto, lá no capítulo 3,
Você vê que o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer para aqueles irmãos, dizendo assim, irmãos, eu queria chegar até vocês como espirituais, mas vocês não são espirituais, vocês são carnais. E aí vocês ainda estão necessitados de leite. Por quê? Porque o que havia lá na igreja de Corinto, alguém fala aí, o que tinha na igreja de Corinto que mostrava a imaturidade deles? Divisões, invejas, contendas, partidarismo. E Paulo foi claro dizendo que por causa disso, eles eram imaturos. Era uma igreja imatura. Aí Paulo, né, meio que dizia assim, né, eu tenho que trazer leitinho para vocês, quando vocês já podiam estar comendo carne, né? Podia estar comendo carne. Então, a igreja é importante. Cuidado com esse conceito de que, modinha, né? Eu sou igreja. É bonito falar isso, não é? Eu sou igreja. Não é, pastor lá? Fica bonito, não é? Eu sou igreja. Você também é igreja. Sabe de uma coisa? Deixa eu dizer para você. Você não é igreja. Nós somos igreja. Você não é igreja. Então esquece isso. Se você falar assim, ó, eu sou igreja, você está se isolando. E não é. A igreja é o corpo de Cristo, irmãos. É um grupo. É o coletivo. Não é individual. Ah, eu sou igreja, então eu não preciso ir lá na igreja, porque já que eu sou igreja mesmo, então eu posso me igrejar na minha casa. Vai se igrejar na sua casa? Não. Vai se igrejar na igreja. Não vire um desigrejado. Então nós precisamos da igreja para crescer para a maturidade. Então dê valor para a sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Cada um de nós somos partes desse corpo. Deus usa a nossa comunhão e a nossa afetividade fraternal, a nossa convivência, o nosso perdão mútuo. Já pensou ou já estudou quantos mandamentos existem na Bíblia relacionados a uns aos outros? Que nós chamamos de mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Ixi, a lista é enorme, irmão, mais de 30. Então, por isso o Senhor usa a igreja. E ele diz ali, né, alimentação na palavra. Porque se existe um pastor, existe uma igreja. E se existe uma igreja, o que deve ser pregado ali é a palavra de Deus. Né? Ela traz maturidade. Então, é como Pedro disse, né, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, para que por ele vades crescendo, desenvolvendo. Ah, eu queria tanto crescer espiritualmente, então leia a Bíblia, estuda a Bíblia, medita na Bíblia. Você nunca vai crescer espiritualmente com um estalar de dedos. Não é errado pedir oração por isso, mas quantas pessoas pedem, olha, eu peço que ore pelo meu crescimento espiritual. Aí dá vontade de perguntar assim, ó, quanto tempo você gasta na palavra? Por dia. Quanto tempo você gasta na oração? Por dia. Só que a gente não pergunta porque tem medo, né, da resposta. Mas a vontade que dá é essa. Ah, peço que ore para o meu crescimento espiritual. Amém, irmãos? Vamos orar, mas deixa eu perguntar, qual é o seu relacionamento com a palavra? Eu faço uma leitura do pão diário de manhã cedo. Leitura de pão diário? O que é isso, pão diário? É aquele livretinho ali, onde tem um versículo e um trechinho ali falando sobre o versículo? Oi, rapaz, você acha que vai crescer lendo pão diário? Eu prefiro pão de alho. Pão de alho não. Se você comer o pão de alho meditando na palavra de Deus, você vai ter muito mais crescimento e é muito mais gostoso. Ah, não, eu faço devocional ali eu tenho um livro ali, né, de devocionais com Spurgeon. Ah, que bom, eu também tenho, mas ele não pode substituir a leitura da palavra de Deus. Ah, eu tenho ali, todo dia de manhã cedo eu escuto o devocional ali do Bom Dia. Ele é conhecido assim, não é Bom Dia? Ei, Marquinhos, eu escuto o devocional ali do Bom Dia, todo dia de manhã. Ah, e aí acha que já bateu o cartão e está quite com Deus e o Senhor vai derramar as bênçãos para o dia inteiro porque você escutou o Bom Dia. Amém. Vai nessa. Isso não traz crescimento não, irmãos. É ótimo, é uma bênção, né? É uma bênção. Mas crescimento, mesma coisa. Então, palavra. Né? Então, irmãos, o plano de Deus. Qual é o plano de Deus quando ele
falando sobre a maturidade. Aqui eu vou só passar, não assusta com esse monte de ponto não, que nós não vamos comentar tudo isso aqui não. Só estou mostrando aqui a separação aqui para você entender, tá? Vai lá no texto, versículo 12. Então ele fala ali, ele deu dons aos pastores, evangelistas e doutores e tal. Para quê? Qual que é o objetivo? Que plano que Deus tinha? Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra aperfeiçoamento é no sentido de treinamento. Aperfeiçoar, melhorar, capacitar. A vontade de Deus era nos aperfeiçoar. Por isso ele permite, né, ele nos dá a maturidade, para nos aperfeiçoar. E nós somos aperfeiçoados diariamente quando nós crescemos para a maturidade. Então, aperfeiçoamento, eu acho interessante que lá em Efésios, lá em Filipenses, você lembra lá em Filipenses capítulo 2? Filipenses 2 ele fala ali, olha, assim operai a vossa salvação com temor e tremor. Esse operar é no sentido de trabalhar, nós já somos salvos e de uma só vez. Mas uma vez que você tem essa salvação, nós precisamos desenvolver, trabalhar, botar ela em prática. É trabalhando para o Senhor. Nós somos salvos. E como que essa salvação vai ser demonstrada? É através das nossas obras, das nossas atitudes. Precisamos brilhar, precisamos evangelizar, precisamos mostrar que Jesus está em nós. E aí o interessante é que ele diz, né, operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí depois ele diz o quê? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o realizar ou efetuar, segundo a sua boa vontade. O Senhor coloca esse desejo em nós. Nós correspondemos a esse desejo que Ele coloca em nós. Pastor, mas eu não tenho desejo. Eu não tenho desejo de ler a Bíblia. Eu não tenho desejo de orar. Eu não tenho desejo de ir na igreja. Eu não tenho desejo disso, eu não tenho desejo daquilo. Olha, meu filho, então você está morto, precisa converter. Você precisa colocar a fé em Jesus de verdade. Né? Porque nós já vimos, é natural, né? Ele diz ali, para a obra do ministério, né, como ele disse ali, trabalhadores na obra do Senhor. Qual que é o seu envolvimento com a sua igreja? Responda para si, não responda em voz alta. Qual que é o seu envolvimento com a sua igreja? Ah, não, ó, eu sou daqueles assim, ó, eu chego, sento, escuto, acabou, levanto, vou embora. Tá, mas qual que é o seu trabalho, em que você está crescendo? Porque nós somos parte de um corpo, né, de um corpo. Como que nós estamos, né, o Senhor tem usado as nossas vidas nesse corpo? Qual que é o seu envolvimento com a igreja? E aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, né? E aí ele diz ali, né, edificação do corpo de Cristo. Ele falou ali, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo é um organismo vivo e ele precisa crescer, se desenvolver, edificação do corpo. Próxima coisa que ele diz ali, unidade da fé. Unidade da fé, porque ele diz ali, até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse é o desejo de Deus. E a nossa maturidade, à medida que nós crescemos para a maturidade, nós vamos criando essa unidade da fé. Podemos ter vários gostos diferentes. Eu gosto de azul. Quem gosta de verde aí? Eu não vou usar a palavra odiar não, porque é muito forte, né? Mas eu não gosto de verde. Não é uma das minhas cores favoritas. Mas sabe de uma coisa? Pouco importa, porque você é meu irmão em Cristo. Unidade da fé. Ele diz ali, né, a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Nós já conhecemos Jesus como Salvador, precisamos conhecê-lo cada dia mais. Quanto mais o conhecemos, mais parecidos com ele nós seremos. E ele diz ali, homem perfeito, isso é maturidade cristã, viu ali, ó. A homem perfeito. E aí ele diz, à medida da estatura completa de Cristo. A homem perfeito. É interessante, irmãos, a homem perfeito. Eu não sei se na sua Bíblia diz outra coisa, mas quando eu tive o cuidado de pegar uma Bíblia no original, para saber se esse a homem perfeito ele foi realmente usado do original, eu uso a versão ACF. Para mim particularmente é uma das melhores versões, né? Ela por isso que diz ACF, né? Fiel ao texto original. Realmente
No original diz homem perfeito. Homem perfeito. Agora, essa perfeição, esse homem perfeito, não significa que nós chegamos naquela perfeição, mas aqui é no sentido de crescer para a perfeição ou amadurecimento. Amadurecimento. E aí ele dá aqui para nós o indicativo ali base, que é a medida da estatura completa de Cristo. Ah, quer dizer que nós temos que ser do tamanho de Jesus, né? Quanto que ele tinha? 1,80, 1,75? Se Jesus tivesse 1,80, eu estou perdido com os meus 1,67. Não está falando desse tipo de estatura, mas está colocando ali uma métrica para nós medirmos a nossa vida com alguém. Eu não posso medir a minha vida com você. Você não pode medir a sua vida comigo. Nós medimos a nossa vida de acordo com a vida de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia nos chama a ser como Cristo, como Ele. E isso é maturidade, é querer ser como Cristo. É cada dia mais ser parecido com Cristo. Isso é maturidade. É agir como Cristo, reagir como Cristo reagiria em determinadas circunstâncias. É dizer o que Cristo diria, é fazer o que Cristo faria, é pensar como Cristo pensaria. Se nós agíssemos dessa forma, nós estaremos demonstrando maturidade. Mas cada vez que nós reagimos de forma contrária ou diferente ou de forma longe daquilo que Jesus deseja de nós, nós estamos demonstrando imaturidade. Você já notou duas criancinhas? Duas criancinhas brincando? Aí tá lá as duas criancinhas brincando, né? Aí de repente ela pega um brinquedo que a outra também quer. Não, isso é meu, não, é meu, não, é meu, não, é meu. Aí o mais forte vence, né? Bah, é meu. Aí o que o outro faz? Belém, Belém, nunca mais ficou de bem. E a gente vê adulto fazendo isso dentro da igreja. Credo, que maturidade mais estranha, né? Isso não é maturidade não, irmãos. Isso não é maturidade, né? Então, a ausência de maturidade. O que ele fala sobre a ausência? Você viu ali o versículo 14? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Inconstância demonstra imaturidade. Ah, eu estou feliz, agora eu não estou. Eu estou servindo a Cristo, agora eu não estou. Eu leio a Bíblia, mas depois eu não leio. Eu oro, mas depois eu não quero orar. Eu vou na igreja, mas depois eu não quero ir na igreja. Eu perdoo os irmãos, mas depois eu não quero perdoar. Eu quero ter comunhão, mas depois eu não quero ter comunhão. E aí vai naquela, né? Inconstante. É aquela pessoa que você nunca pode contar. Nunca pode contar. Isso mostra imaturidade. Além disso, você viu, ele fala sobre falta de discernimento, porque ele fala ali, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Falta de discernimento e suscetibilidade ao engano. Pessoa é fácil de, como se diz aqui, né, engambelar. Aí a pessoa não tem conhecimento bíblico. Por quê? Porque não vai muito na igreja. Não tem conhecimento, por quê? Porque também não lê a Bíblia em casa, não tem um relacionamento com a palavra, com Deus, com a oração. Então a pessoa não tem, além de não ter maturidade, ela também não tem entendimento bíblico. E aí ela se entrega a essas doutrinas mais bizarras que a gente encontra por aí. Gente, já teve crente me perguntando, né? Graças a Deus não foi da minha igreja. Mas já teve crente me perguntando assim, pastor, é verdade, a gente precisa todo dia fazer a oração da meia-noite? Irmão, onde você tirou isso? Ah, não, é porque eu vi um pregador falando que por volta das 3 horas da manhã é o horário que as hostes das trevas estão em maior movimentação. Ué, então vamos levantar todo mundo 3 horas da manhã, gente, porque o diabo tem relógio agora. Gente que não tem conhecimento, não tem entendimento. Irmãos, o que tem de pregador aí derramando heresia para pessoas que
dizem que são salvos, é um absurdo. É um absurdo. Você vai pegando aí gente, eu não ia estar, não, mas agora eu vou ter que falar. Eu vou ter que falar. Você vai pegando aí, irmãos, crente que escuta o tal do Ed René, que chegou a dizer que lá no céu, ele acredita que lá no céu nós vamos todos nos encontrar, né? Ele acredita no universalismo, que no final todo mundo vai ser salvo. Misericórdia. Aí você vai pegando os outros aí, modinha, né, de hoje em dia aí, né? Você vai pegando aquele... tem um que alguém me mandou o vídeo dele, né? Aí eu fui pesquisar um pouquinho para saber a vida do rapaz, porque vai que alguém, né, vai me perguntar, pastor, o que o senhor acha daquele pregador lá e tal? E aí eu tenho que responder, né? Eu fui olhar lá e tal, todas as mensagens dele começam assim, e aí, meu lindo? Quem sabe quem que é esse aí? Vocês escutam, vocês assistem ele, né? E aí, meu lindo? Você é importante para Deus. Deus, Ele não é nada sem você. Você é a menina dos olhos de Deus. Aí um trechinho que eu estava vendo com alguém, eu não sei por que o pessoal me manda essas coisas, gente. Eu não sei nem o que eu vejo. Aí o trechinho que eu estava vendo, esse bonitinho aí, estava dizendo assim, né? Porque se Deus colocou um sonho para você sonhar, é porque Ele vai te dar. Ah, que nojo! Gente, é gente que não tem um pingo de discernimento para ficar escutando esse povo. Ó! Oh. Ai, ai, ai. Não, misericórdia. Thiago Brunet, Vitor Azevedo, Ed René, David Leonardo, e sei mais as quantas lá, e daí vai, a lista é longa, né? Misericórdia. Eu quero ler com os irmãos, vai lá comigo em Hebreus capítulo 5. A gente está quase terminando, tá, gente? Nós estamos chegando quase no final aqui. Acontece que o William comeu do meu tempo aqui, eu estou pegando de volta. Agora, então, gente, ó, a pregação, se a pregação terminar um pouquinho mais tarde, então vocês falam com o William, porque o William ficou quase 1 hora dirigindo música aqui. Amém. Hebreus capítulo 5. Versículo 11, a gente não vai ler os versículos antes, o ideal seria, mas não dá tempo. Mas versículo 11, do qual, se você ler os versículos anteriores, ele está falando de Jesus, tá? Então, do qual, desse Jesus, muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos ou maduros, aqui no sentido, tá? Os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Por que eles conseguem discernir tanto o bem quanto o mal? Porque, em razão do costume, eles exercitam os seus sentidos. Sabe o que significa isso? Ó. Exercitam os seus sentidos para compreender a doutrina. E essa doutrina, quando nós a compreendemos, o Espírito Santo pega e coloca no nosso coração. E aí do nosso coração ele vem para o exterior. Nós praticamos a doutrina. Mas tudo por quê? Porque nós temos o costume e o exercício. Agora, muitas pessoas hoje não querem, porque dá trabalho. Estudar doutrina dá trabalho. Alguém chegou a dizer lá na nossa igreja, alguém que não está mais no nosso meio, alguém chegou a dizer assim, no meio de uma escola dominical, eu não concordo com esse negócio de doutrina, porque a doutrina separa as pessoas. Porque um crê nisso, outro crê naquilo, isso aí é muita divisão. Aí sabe o que eu disse? Eu falei, correto! A doutrina separa as pessoas, a doutrina divide as pessoas. Correto, exatamente isso que a doutrina faz. E tem que fazer. Porque ela divide aqueles que são salvos de verdade daqueles que não são.
aqueles que são maturos daqueles que são imaturos, aqueles que são constantes daqueles que são inconstantes, aqueles que são enganados daqueles que não são enganados. Ela separa mesmo. Né? Então nós precisamos de doutrina. Então você viu, né, ali, em razão do costume. Para a gente finalizar e concluir aqui, e a presença da maturidade? A presença da maturidade, olha lá, então no versículo 15. Antes, ao invés de sermos enganados por todo o vento de doutrina, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então nós temos ali o aumento do corpo. O corpo de Cristo desenvolve, cresce para a maturidade. Por quê? Porque nós estamos exercitando os nossos sentidos na doutrina, aprendendo Bíblia, lendo a Bíblia, comendo Bíblia, destrinchando a Bíblia. Ah, pastor, mas eu trabalho o dia inteiro, eu acordo 6 horas da manhã e chego em casa 10 da noite. Ok, então você tem um tempinho ali ainda que dá para você dedicar na doutrina. Ah, mas eu chego muito cansado. Bom, aí é problemas entre seu e Deus. Vai falar com ele lá. Porque se Deus te colocou num contexto onde você trabalha tanto e tem pouco tempo para descansar, é porque o Senhor sabe que você é capaz de estudar a Bíblia e dedicar um momento todos os dias para estudar a palavra de Deus. E não só no domingo. Porque muitos cristãos fazem isso, não é verdade? Concorda ou não? Que chega lá, né, deu domingo à noite, né, terminou ali o culto e tal, aí vai todo mundo, tchau irmão, boa noite e tal, e tudo mais. Aí alguns jogam a Bíblia dentro do carro, outros colocam na estante, outros põem na gaveta. Aí, a próxima vez que ele vai pegar naquela Bíblia, quando que vai ser? No outro domingo, porque tem que levar a Bíblia para a igreja. Porque, graças a Deus, pelo menos Bíblia leva para a igreja, né? Porque hoje muitos crentes nem Bíblia levam mais. Irmãos, aumento do corpo. E ele diz ali, edificação em amor. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte desse corpo, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Aqui nós poderíamos entrar na questão da forma com que Deus usa cada irmão, cada parte do corpo para acrescentar a esse corpo. Mas nós não vamos entrar nesse mérito. O que a gente vai dizer aqui é que, quando nós crescemos para a maturidade, o plano de Deus era edificação em amor, edificar o próprio corpo de Cristo, fazer com que ele cresça. Cresça. E se nós somos o corpo de Cristo, cada um de nós somos um membro deste corpo, e é o desejo de Deus que esse corpo cresça, então significa que todos nós, como membros desse corpo, precisamos crescer. Crescer para a maturidade. Precisamos crescer. A ausência de crescimento indica que existe um problema sério na vida espiritual. O crescimento faz parte do curso natural, tanto da vida física quanto da espiritual. A maturidade, o desenvolvimento para a maturidade é natural. É natural. Por isso, Pedro, quando ele escreveu a sua segunda carta, ele disse assim no capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça. Vamos abrir lá para ler junto? Melhor. Vamos lá, abre lá. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A gente vai ler e nós vamos concluir, orar. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Todo mundo encontrou? Talvez vai dar diferença na versão, mas a essência é a mesma. Então, vamos lá comigo? Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, enquanto nós crescemos na graça e no conhecimento, enquanto nós crescemos para a maturidade, o que vai acontecer? A Ele seja dada a glória. Eu não vou empinar o meu nariz e dizer assim para você,
Você sabe com quem que você está falando? Eu sou pastor. Eu não vou olhar para você e dizer assim, você está querendo me ensinar? Olha quantos anos eu tenho de convertido. Não. A ele seja dada a glória. Eu não vou me orgulhar por causa da minha maturidade. Porque, na verdade, se eu me orgulhar por causa da minha maturidade, então quer dizer que eu não tenho maturidade nenhuma. Então isso é engano. Mas eu vou reconhecer que tudo o que eu sou, tudo o que eu faço é por Cristo. Tudo aquilo que eu sei de Bíblia é por Cristo. Sim, estudando a Bíblia, debruçando sobre ela. Às vezes aos trancos e barrancos, cansado, muitas vezes estressado, com muitos afazeres, mas nós dedicamos um tempo todos os dias para debruçar sobre a palavra e receber aquilo que o Senhor tem para nos dar de alimentação espiritual. Alimento espiritual, cada dia, cada dia. E quanto mais nós nos alimentamos espiritualmente, mais fortes nós ficamos, fortes espiritualmente. Nós não teremos problema ali com engano, doutrina, nós vamos saber separar boas doutrinas das más doutrinas, nós não teremos problemas com isso. Por quê? Porque nós estamos crescendo para a maturidade. Então você vê, quanta coisa nós temos para a gente poder desenvolver. Só que só vai desenvolver aquela pessoa que é salvo e obedece à voz de Deus. Porque o Senhor, Ele deseja que nós tenhamos relacionamento com a palavra. Amém? Nós vamos orar a Deus e pedir ao Senhor para nos ajudar a nos relacionarmos com a palavra e deixar de lado as coisas de menino e crescer para a maturidade. E essa maturidade, ela vai ser demonstrada através do nosso viver diário. Não dominical, diário. Amém? Vamos orar?